Olá pessoal, alguns alunos estão tendo dificuldade na resolução da fase 13, desafio 10, da atividade que eu passei para vocês na plataforma code.org. Então eu estou fazendo esse vídeo para poder instruir vocês na construção do raciocínio que irá resolver essa questão, tá? Essa fase. Então observem, aqui em cinza eu tenho duas funções, que são funções pré-definidas, então você não consegue excluir essas funções, e nós teremos que usar essas duas funções para poder resolver esse cenário. Tá? Então o objetivo aqui é remover os montes de terra e tampar os buracos também. Então, para isso eu tenho duas funções distintas. Uma para remover o monte de terra e uma outra para poder preencher os buracos. Então, aqui no meu cenário, como é que a gente constrói o raciocínio aqui? Quantas vezes eu vou ter que fazer essas tarefas? Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 7 vezes? Olha só, a remoção do monte de terra, como que ele executa essa tarefa? Essa função aí, quando ela for chamada, ela vai fazer vai ter o seguinte fluxo. Primeiro vai virar à esquerda, e dentro do bloco repetir 4 vezes, vai remover que é remover dar uma pasada, e vai avançar. Tá? Então, e depois vire à direita, repita 4 vezes, avance e vire à esquerda. Resumindo, ele vai, com esse repita aqui, remover os quatro montes de terra, na vertical aqui, e sempre avançando. Depois, chegou aqui no fim, removeu o último, ele vai virar à direita 2 vezes, ou seja, ele vai estar olhando aqui para baixo. E depois vai avançar 4 vezes, vai voltar para o mesmo lugar em que ele estava, no início, que é onde está meu mouse aqui, da forma que ele está. E vai virar à esquerda, olhando para cá também. Agora, o preencha o buraco. Se eu avançar com ele nessa posição aqui, eu vou ter que avançar para depois remover os buracos, para depois chamar essa função aqui. Então, eu vou virar à esquerda e vou executar o que está aqui 2 vezes. Tá? Então, preencher um buraco, avança. Preencher o outro. E depois vai virar à direita 2 vezes e vai voltar para onde estava. Tá vendo? Avança um, avança outro. E depois vira à esquerda, vai ficar olhando para lá. Tá? Essas duas tarefas aqui, a de tirar a terra e depois preencher o buraco, está repetida. Tá vendo aqui? Ó? Aqui eu vou tirar a terra e nessas 3 eu vou tampar os buracos. Tá? Só que aqui eu tenho um problema. Tá vendo que está sempre intercalando, né? Tirar a terra, preencher buraco. Tirar terra, preencher buraco. Só que aqui eu tenho uma exceção. Eu tenho 2 vezes preencher buraco. Tá? Então é isso que às vezes dificulta um pouco a resolução da questão. Vamos começar pensando da seguinte forma. Eu vou repetir a tarefa por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Tá? Ora vai ser essa tarefa de preencher buracos e ora vai ser a tarefa de remover buracos. Então primeiro vamos utilizar um laço. Repita 7 vezes. Tá? Agora, dentro desse bloco repita, eu vou construir a lógica. Tá? Vocês vão ver que no final é bem simples. Olha só. Vou utilizar um bloco se não. Vou encaixar ele aqui. Então, vou fazer o seguinte. Ó, se houver pilha para resolver, vou chamar a função remove um monte de terra. Tá? Que é esse caso aqui, que é esse daqui, que é esse daqui. Se não houver pilhas a serem removidas, pilhas de terra, eu vou tampar buracos.
que é esse caso, esse e esse. Tá? Então, olha só, vai ficar da seguinte forma. Vou vir aqui em funções, tá vendo? Essas aqui são as duas funções que já estão definidas aqui nessa parte cinza, tá? Então, vou remover quatro montes de terra, que é esse caso aqui, tá? E depois vou avançar. Removo, depois avanço. Para que esse avançar? Olha só. Se aqui ele vai subir, removendo, depois ele volta para o ponto em que estava, vai ficar dessa forma aqui exatamente. Para mim fazer a checagem novamente, eu tenho que avançar antes. Tá? Para checar se tem buraco ou se tem terra para ser removida. Então, a primeira parte está feita. Vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Olha só, ele está subindo. Ó, viu que não tem? Vira à direita duas vezes e começa a voltar. Isso é essa função aqui, ó, que fez. E no fim avançou. Tá? Então ele parou aqui e avançou. A hora que ele terminou de executar essa função, ele estava aqui. E eu dei um avance para vir para cá. Aí aqui ele vai fazer uma checagem novamente. Tá? Se houver uma pilha, não é o caso, né? Não tem pilha, então não vai fazer isso daqui. Aí vai entrar na parte do sinão. O que eu tenho que colocar aqui no sinão? Eu tenho que preencher o buraco. Então, função, preencha dois buracos. Tá? Se eu simplesmente preencher os buracos, eu vou parar nesse ponto aqui, na hora que ele preencher os dois. Eu preciso então colocar um avançar novamente, para ele poder fazer o teste de novo. Tá? E dessa forma, eu encerro a resolução desse exercício. Tá? Então, vou recomeçar e vamos fazer um teste. Tá vendo? Então, se for uma situação, ele executa um conjunto de comandos. Se for outra situação, ele executa o senão, né? Que é um outro conjunto de comandos. Bem, pessoal, essa é uma forma de resolver. Talvez tenham outras. Tá? Finalizamos aqui então essa videoaula. Bom trabalho para vocês. Um abraço.